Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou tão feliz por você estar conosco hoje e feliz por ter esse público aqui conosco. Eu tenho algumas pessoas para conversar aqui no estúdio, além de falar com todas essas pessoas lindas, maravilhosas, bonitas, incríveis que estão assistindo o nosso programa hoje. E sabe, você é realmente incrível. Deus criou você com as suas próprias mãos e Ele tem um plano realmente muito bom para a sua vida. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo talvez estejam passando por coisas difíceis em suas vidas, mas eu quero que você saiba que nunca pense que ninguém se preocupa com você, porque Deus se preocupa com você. Ele vê você, Ele sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida e eu posso garantir que Ele planejou a sua libertação. Tudo que você tem que fazer é ouvi-lo e saber exatamente que Ele te ama, que se preocupa com você, que seus pecados são perdoados e o que quer que esteja te aprisionando, o que quer que tenha mantido você em algum tipo de prisão emocional, ou prisão mental, ou prisão financeira, Deus tem um caminho para a sua saída. Hoje eu quero falar com você sobre dinheiro. Sabia que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno? Eu acho isso muito interessante. Em mais da metade das parábolas, Jesus fala sobre o dinheiro. Então, o dinheiro não é algo ruim de se falar a respeito. De fato, eu penso que se falássemos sobre isso de maneira correta, um pouco mais do que nós falamos, as pessoas teriam menos problemas com ele. Eu quero que pensemos sobre todas as coisas que ele faz e todas as coisas que ele causa. Ele compra coisas, para consegui-lo as pessoas roubam, elas mentem, elas maltratam outras pessoas, algumas pessoas até matarão para obtê-lo. As pessoas cometem todos os tipos de crimes para obtê-lo, divórcios são causados por causa dele. Para obter mais, as pessoas às vezes não prestam atenção suficiente aos seus filhos. Eu não acho que ele seja tão importante quando nós o consideramos. Sabemos que precisamos do dinheiro, é o que usamos hoje no mundo para obter as coisas que nós precisamos, sabe? Mas eu acho que nós temos que entender melhor a diferença entre necessidades e nossos desejos. Não é que nós não devemos ter todas as coisas que nós queremos ter, mas, para ser sincera, ninguém precisa ter tudo aquilo que quer. E a busca pelo materialismo e por coisas está realmente destruindo nossa sociedade. A ganância pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa, pode destruir toda uma sociedade. E o que realmente é ganância? A ganância não é mais do que dizer, não importa o que eu tenha, não estarei satisfeito com isso por muito tempo. E então eu acho que eu tenho que ter mais. Eu acredito que a ganância é um espírito maligno que vem contra cada um de nós. Eu experimentei a ganância na minha vida também e aprendi que a maneira de lutar contra a ganância é com a generosidade. E eu realmente falo sério. Você pode lutar contra a ganância, você pode evitar a ganância em sua vida sendo generoso de propósito. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a Bíblia nos diz que devemos devolver o dízimo de tudo aquilo que nós ganhamos na casa de Deus, que então deve ser usado para ajudar as pessoas. Então, se de fato estamos dando uma parte de tudo que vem para nós para ajudar outras pessoas, isto vai nos afastar da nossa própria mente, sabe? Não há nada pior do que só viver uma vida egoísta e egocêntrica, totalmente absorvida. O que posso fazer, o que posso obter, e eu quero mais disso. E então ter que ter algo só porque alguém que você conhece tem e talvez eles possam pagar e você não pode pagar, mas você encontra uma maneira manipuladora de obter só para que possa sentir que está tão bem quanto eles estão. E é realmente muito tolo se você agir desse jeito, sabe? A importância que colocamos nas coisas. Sabe, a Bíblia diz que cada coisa que nós compramos, cada pequenina coisa que nós adquirimos, já está em total processo de decadência. Então, quando você pensa sobre isso, aquele carro que você comprou já está em processo de decadência. A casa que você compra já está em processo de decadência. E se você não pensa assim, basta ir ao ferro velho aí na sua cidade e perceber que o que agora é uma pilha de lixo, em algum momento foi o sonho de alguém. E não tem como dizer o preço que eles podem ter pago em família, nos relacionamentos, em danos à sua saúde, em muitas outras coisas, a fim de obter essa coisa que agora está jogada em algum ferro velho. E não tem nenhum valor para eles. Agora, obviamente, não estou dizendo que não devemos ter coisas boas. Eu acredito que Deus quer nos dar coisas boas. Mas eu vejo que há uma direção muito clara na palavra de Deus, no Salmo 37, verso 4, que diz que se nos deleitarmos no Senhor, Ele concederá a nós os desejos do nosso coração. E o bom de Deus é que nós podemos confiar nele para nos dar o que é seguro para nós. A carne luta contra a sabedoria. Nós temos sabedoria em nós, de Deus, e nós temos que aprender como
ser liderados pelo Espírito. Portanto, não podemos deixar a carne dominar e precisamos perceber que isso acontecerá se nós não a enfrentarmos. Portanto, é bom confiar em Deus para nos dar o que é seguro para nós. Eu oro o tempo todo: Deus, eu quero que você me dê qualquer coisa que você queira me dar, mas se eu pedir uma coisa e não for certo para mim, então eu estou pedindo agora para você não dar a mim. Agora, para aqueles que estão assistindo pela TV, você pode começar assim, é uma forma ousada de oração e não: Deus, eu quero isso, eu tenho que ter isso, eu preciso disso, eu não posso ser feliz sem isso, Deus, eu não sei o que vou fazer se você não me der isso. Mas, Deus, eu gostaria de ter isso, eu estou pedindo a você, porque a Bíblia diz que você pode pedir a Deus qualquer coisa. Peça qualquer coisa. Você não tem porque você não pede. Mas a boa notícia sobre isso é que se você realmente confia em Deus e permanece nele, pode confiar que mesmo se você pedir algo que não é certo para você ou é o momento errado, você pode confiar que Deus não dará para você. E isso realmente não significa um não, sabe? É apenas: eu tenho algo melhor para você e você não sabe como pedir isso ainda. E realmente é algo maravilhoso você não ansiar por bens e desfrutar o que você tem e não ansiar por bens até o ponto em que você não pode ser feliz sem eles. Então, eu quero falar sobre ficar livre das dívidas, e eu sei que muitas pessoas provavelmente nem sequer têm em sua mente que isso talvez seja possível para você. Mas eu quero que você nunca pare de acreditar em milagres. E o milagre nem sempre significa que não há nada para você fazer. Significa que Deus fará tudo o que você não puder fazer, mas Ele vai pedir que você faça o que puder fazer. Você pode dizer: bem, eu não posso fazer isso e aquilo, eu não posso dar isso nem aquilo, mas o que você pode dar? O que você pode fazer? Se começarmos a fazer o que podemos e fizermos para honrar e glorificar a Deus, então agora podemos orar: Deus, eu preciso de um milagre seu, mas Deus não nos dará um milagre enquanto estamos deitados no sofá comendo rosquinhas e vendo novela o dia inteiro. Por exemplo, se você está endividado e quer sair, isso significa que precisa de um trabalho? Talvez um de meio ou talvez 2 trabalhos por um período de tempo. Isso significa que você não vai poder comprar tudo o que quer e você pode ter que cortar todos os cartões de crédito. Acho que algumas pessoas precisam de cirurgia plástica de uma maneira diferente do que pensamos. Elas precisam pegar uma tesoura e cortar todos esses pequenos cartões de plástico que são carregados ao máximo e estão pagando todos os tipos de taxas e pagando por coisas que elas nem conseguem encontrar em sua casa se forem procurar por elas. E então nós somos realmente viciados em coisas. E não devemos ser assim. Vamos confiar em Deus para nos dar o que precisamos. James Dobson diz que conseguiu uma ótima revelação ao jogar o jogo do tabuleiro Monopólio. Ele estava jogando de forma muito agressiva, pegando casas, transformando-as em hotéis, pegando tudo aquilo que as pessoas tinham, colocando-os fora do jogo. Rapidamente todos perderam tudo que eles tinham e agora tudo era dele. Não é esse o nosso objetivo na vida? Quando ele começou a guardar o jogo, ele tinha começado a colocar as peças de volta na caixa, quando de repente ele percebeu algo. Quando nossas vidas terminam, tudo o que ganhamos simplesmente voltará para uma caixa. E uma outra pessoa vai vir e vai começar tudo de novo. Por que não passar sua vida fazendo alguma coisa que seja durável? Amém? Agora, sabe, infelizmente, uma grande maioria das pessoas, qualquer pessoa que não conheça a palavra de Deus, nem sequer tem a ideia do que eu estou falando agora. Elas pensam que todo propósito na vida é ver o quanto você pode conseguir e pisar em cima de quem você precisa pisar para obtê-lo, e precisamos ter certeza de que nós não somos assim na igreja. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é mau, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Podemos aproveitar o dinheiro, mas não devemos amar o nosso dinheiro a ponto de amá-lo mais do que amamos as pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que, para conseguir dinheiro, maltratam pessoas. Eu acho que nós precisamos usar o dinheiro para abençoar as pessoas, não usar as pessoas para ganhar dinheiro. Vou dizer novamente. Eu acho que nós precisamos usar o dinheiro para abençoar as pessoas, não usar as pessoas para ganhar dinheiro. Eu não acredito que Deus colocaria qualquer coisa nas mãos de uma pessoa que causaria tanto tormento quanto o dinheiro já causou ao nosso mundo, se ele não pretendesse que ele fosse uma bênção. 2 livros que eu recomendo para pesquisa: O Dinheiro Entrou em Minha Casa Outro Dia, por Robert Katz, e Paz Financeira, de Dave Ramsey. Eu tive esses 2 homens no meu programa de TV e eles têm planos detalhados sobre o que você pode fazer
para sair da dívida, e isso vai funcionar para quem usar realmente esses planos. Inclusive, nós temos gente trabalhando aqui mesmo que leu esse material, e eu sei de um caso em que as pessoas estavam profundamente endividadas e tiveram problemas com isso toda a vida, e agora estão fora das dívidas, e isso é tão libertador. A maioria das pessoas, se elas têm um aumento, antes de terem esse dinheiro extra em seu primeiro salário, elas vão encontrar algo para comprar. Ah, agora a gente já pode ter isso. Agora nós vamos ter aquilo. E então elas já estão fazendo pagando por alguma coisa, antes mesmo de ter o dinheiro. Bem, por que não dizer, bem, eu vou conseguir um aumento este ano, então eu vou pegar esse dinheiro extra e pagar esta conta, em vez de comprar uma outra coisa? Bem, então eu não vou lucrar nada com isso? Bem, sim, você vai, mais adiante, ficará livre das dívidas. E veja, o problema é que nós queremos gratificação instantânea, sabe? Nós realmente queremos tudo tipo, eu quero me sentir bem agora mesmo. Mas, e mais tarde? Nenhuma disciplina? Para o presente, parece alegre. No entanto, mais tarde... Alguém pode se animar com mais tarde? No entanto, mais tarde ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram treinados por ela. Escritura, Hebreus capítulo 12. A disciplina não parece ser boa agora? Antes de chegar hoje, eu tive meu treino na academia e foi um dia de malhar as pernas. Eu posso te dizer que não foi divertido. Amanhã, por volta das 3 da tarde, eu vou estar dolorida, com certeza. Mas eu digo, quando eu pegar aquele jeans que eu comprei e me sentir confortável nele, eu vou ficar feliz. E então, nós temos que parar de ser imediatamente satisfeitos. Quando você for às compras, não vá comprar coisas emocionalmente. Lembro-me de uma experiência que eu tive, eu nunca vou esquecer essa. Eu tinha economizado algum dinheiro. Não sei quanto, talvez, uns $200. Eu guardei por um longo tempo aquele dinheiro. E então, eu realmente queria e precisava de um relógio novo. E então, nós fomos fazer compras, nós entramos em uma joalheria e eles tinham aquele lindo relógio lá. E como sempre o vendedor disse, está à venda somente hoje, sai do varejo às 5 horas, a loja fecha em 2 horas, ele fica lindo em você. E eu ouvi toda essa pressão para eu comprar naquela hora. E sabe, uma das coisas que eu descobri, eu não sei o que é que eles fazem com as luzes das lojas, mas eu posso garantir que as coisas ficam melhores nas lojas do que quando chegamos em casa. Eu compro lá na loja, depois vou para casa com aquilo e, bem, não parece tão bom quanto eu pensei. Qual será o problema, hein? Tem algo a ver com o tipo de luzes que eles têm lá. Então é melhor você levar a mercadoria para algum lugar sob a luz natural, antes de levá-la para sua casa. Mas afinal era tão bonito e quase o comprei. Ia custar todo o meu dinheiro. E então eu disse, quer saber? Porque naquela época eu já estava começando a aprender um pouco com Deus sobre como esperar e como andar com sabedoria. E eu disse, eu vou andar por aí no shopping por mais um tempo e se eu quiser, eu volto aqui antes da loja fechar. Bem, sabe, isso é só hoje, você só pode comprá-lo agora. Eu disse, eu vou voltar se eu quiser. Não seja convencido a fazer o que você não quer fazer. Não seja convencido a fazer o que você não quer fazer. Não siga suas emoções, siga a liderança do Espírito Santo. Então, eu dei uma volta e, sabe, é incrível quando você se afasta da aparência de algo, como a sua atitude em relação a isso começa a mudar. Enquanto eu caminhava pelo shopping, eu vi um vestido na vitrine. Na verdade, era um terninho. Eu amei! Oh, meu Deus! Ele tinha a coisa certa na cintura. Eu gosto desses ternos que se encaixam na cintura e naquela época eles tinham pequenos babados aqui. Era tão fofo. E então meu marido não ajudou. Ele disse, isso vai ficar tão bem em você. Devia experimentá-lo. Então, eu disse, bem, se eu comprar isso, não conseguirei comprar o relógio. Ele disse, bem, apenas experimente. Então, experimentei, com certeza ficou absolutamente incrível em mim. Agora, eu tinha um problema. Eu vou ficar com o terninho ou pegar o relógio? Então, novamente, eu disse, eu vou andar pelo shopping e volto depois e te falo. E, honestamente, estou dizendo a verdade. Enquanto eu estava andando pelo shopping dizendo, Deus, o que devo fazer? Qual dos dois eu devo levar? Meu Deus, qual dos dois? O que veio ao meu coração foi que mais do que eu queria aquele relógio e mais do que eu queria aquela roupa, eu queria ficar com meu dinheiro para que eu tivesse a liberdade de ir almoçar se eu quisesse e levar um amigo para almoçar comigo. Os pensamentos de ter esses $200 que eu poderia gastar em pequenas partes ao longo de um período de tempo eram muito mais agradáveis para mim do que comprar qualquer uma dessas coisas e depois ficar sem dinheiro algum. Então, eu obedeci a Deus, não comprei nenhum, e então eis que
Meu marido chegou em casa algumas semanas depois, com um terninho. Então veja, se nós esperamos em Deus, Deus vai fazer por nós o que nós não faríamos por nós mesmos ou o que não devíamos fazer. Então, a Bíblia diz em Provérbios 27:23, seja diligente para conhecer o estado de suas ovelhas e olhe para os seus rebanhos. Bem, obviamente a maioria de vocês não tem ovelhas ou rebanhos. O que ele está dizendo, se você tem um campo cheio de ovelhas lá fora, saiba quantas estão lá. Se você tem um campo cheio de vacas lá fora, você tem que saber quantas tem. Bem, você sabe quanto dinheiro você realmente tem? Você deve saber quanto você tem, quanto você poderia transformar em dinheiro imediatamente se você precisasse. Quais os objetos que você tem que são agradáveis e preciosos para você, mas talvez não pudessem ser vendidos se você quisesse. Quero dizer, eu já tive essa experiência. Eu fui convencida a investir em coisas que as pessoas diziam assim, cara, isso aqui vale tanto, mas eu vou te vender por isso e por isso. Eu me lembro de comprar uma antiguidade uma vez. Era uma grande peça decorativa da era vitoriana e eu achei tão bonita. Era um quadro com um grande cavalo e carruagem, e tinha o nome de alguém nele, parecia ser de um cara muito famoso, e só há poucos desses no mundo, e... Cara, você pode aproveitar isso, então quando você estiver pronto para vendê-lo, vai valer um tantão, sabe? Bem, o tempo passou e eu fiquei cansada desse tipo de arte, não queria mais, e eu pensei, agora eu vou ganhar dinheiro? Bem, o problema é que ninguém queria aquilo. E então, não importa o que você tenha, que você acha que vale alguma coisa, se ninguém quiser... Aconteceu isso com um pintor. Diziam que ele era um pintor muito popular. Sabe, eu não estava investindo muito dinheiro nesses quadros, mas talvez $200, $300. E as pessoas diziam, cara, dentro de 20 anos essas pinturas valerão $3.000 a $4.000. Talvez 60 ou 70 mil dólares. Bem, aqui novamente eu tinha um monte dessas coisas e então o cara não era tão famoso e ninguém sabia quem ele era e agora eu mal conseguia doá-los. E então, nós vamos ter que perceber o que realmente é um bem que pode ser transformado em dinheiro e o que realmente é algo que você possui, mas que realmente isso não vale coisa alguma. Saiba exatamente o que você tem e saiba exatamente o que você deve. Anote o quanto você ganha, anote o quanto você deve e não exclua coisa alguma. E não fique adicionando do lado eu devo, enquanto o lado eu ganho não está ficando grande também. Conheça o estado de seus rebanhos. Você realmente possui alguma coisa ou essa coisa possui você? Não vamos ser o que as pessoas chamam carinhosamente de consumidor louco. Tendo que ter coisas. Deixe-me ler uma pequena história. Ela foi escrita por Adeline Hawes, Haws. É chamada de O Galo e a Galinha. Disse o pequeno galo vermelho. Acredite em mim, as coisas estão difíceis. As minhocas estão ficando mais escassas e eu não consigo achar o suficiente. O que foi feito de todas aquelas gordinhas? E isso é um mistério para mim. Havia milhares delas na época da chuva, mas agora onde elas podem estar? Então esse é uma pessoa que quer se sentar e ter tudo e não fazer muita coisa. Mas a velha galinha preta que o ouviu não resmungou ou se queixou, porque ela tinha passado por muitas épocas de seca na vida e ela viveu muitas épocas de chuva também. Ela escolheu uma área nova e não escavada, onde o chão era duro e firme. Eu devo ir até as minhocas, ela disse, porque as minhocas não virão até mim. Enquanto isso, o galo passava os seus dias no hábito vão da época em que minhocas gordas e rechonchudas passavam aos bandos nos dias chuvosos. Ao anoitecer, quando ele estava com fome e resmungava em um lamento cruel. Estou com tanta fome que mal posso suportar. As condições estão difíceis demais. Mas a velha galinha preta saltou para o puleiro, fechou os olhos para dormir e murmurou em um tom sonolento. Jovenzinho, ouça isso e chore. Eu estou cheia de minhocas e feliz por ter comido como um porco. As minhocas estavam lá como sempre, mas, cara, eu tive que cavar. Sabe, a verdade é que você pode sentar e sentir pena de si mesmo porque você está com dívidas e você pode dizer, ai de mim, eu tenho todas essas contas, eu sou infeliz porque eu tenho todas essas dívidas e não sou pago bastante, minha esposa gasta demais, meu marido gasta demais, meu filho desperdiça tudo e é culpa de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo. Ou você pode levar a sério. Você pode ir, como eu sempre digo, ter uma reunião com você mesmo. Nós estamos sempre fazendo compromissos, mas às vezes não reservamos tempo para marcar uma reunião conosco. E apenas sentar e dizer o que eu realmente estou fazendo. Com quantas coisas eu estou endividado, que na verdade elas não me fazem nenhum bem. Ei, todos nós gostamos de algo de vez em quando.
Todos gostamos de algo bonito, ou sabe, os caras gostam de algo viril, algo do tipo uma bola de golfe, uma nova coisa para jogar, saltar, ou, sabe, uma nova ferramenta, um novo martelo, o que quer que seja. E acredito que Deus nos dá o desejo do nosso coração. Eu descobri na minha vida que Deus irá manter as pessoas encorajadas se elas forem fiéis ao pouco que elas têm. Aí então Deus vai dar a elas milagrosamente as outras coisas de que precisam. Eu posso dizer que é muito mais divertido confiar em Deus e observar Deus prover para você de forma sobrenatural. E se você realmente precisa de algo, ou algo que você nem precisa, algo que você realmente gostaria de ter, mas você está se recusando a sair e fazer dívidas para isso, e de repente alguém com quem você trabalha, então entra e diz, quer saber? Eu senti como se Deus quisesse que eu lhe desse isso. Bem, cara, você fica tão animado. Quer saber? Isso é muito mais divertido do que sair, comprar e pagar com o cartão de crédito, ficar pagando pelos próximos 6 meses, sentindo-se meio doente por dentro, porque sabe que você não fez a coisa certa. Agora, ouça o que eu vou dizer. Se nós parássemos de nos endividar para comprar coisas para nós mesmos, pelas quais nós podemos esperar, nós veríamos muito mais milagres de Deus. Ele quer fazer muito mais por nós do que nós deixamos Ele fazer. Mas se conseguirmos do jeito errado, perdemos a oportunidade de ter das mãos de Deus do jeito certo. Amém? Alguém pode dar a Deus um grande louvor por isso? Agora, eu amo 1 João 2,15 até o 17. Vamos ouvir isso aqui. Não amem o mundo, nem amem as coisas que estão no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora eu sei que é forte. Não diz aqui que as pessoas não amam a Deus, mas está dizendo que, de acordo com a Bíblia, você pode servir a Deus ou ao dinheiro, mas não os dois. O que temos que fazer é servir a Deus com o nosso dinheiro. E quanto mais o servimos com o nosso dinheiro, isso significa colocar Deus antes do nosso dinheiro, mais nós vamos ter. Meu marido tem uma pequena fórmula realmente muito simples que ele usa e, sabe, eu não sei quantos de vocês sabem disso, quantos de vocês mesmo aqui sabem, mas nosso ministério, o Ministério Joyce Meyer, não tem dívidas. Então, o dinheiro que você dá pode realmente ajudar as pessoas. Ele não é para pagar dívidas que nós temos. Tudo que temos é pago, incluindo o edifício em que nós estamos. E isso é um crédito para Deus, mas em grande parte é também para o meu marido, pela sua paciência, sabedoria, em recusar-se a comprar coisas para as quais nós não temos dinheiro. E Dave, ele sempre teve esse pequeno padrão que ele segue, que é poupe algum, gaste algum, doe algum. Ele diz que se você pegar o que você tem, seus meios, ele os chama de nossas fronteiras, e do que você tem, doar algum, poupar algum, e gastar algum é importante, sabe? Talvez você não possa gastar agora se você tiver dívidas e quer sair delas e pode ter que viver assim por um tempo, sabe? E isso não será muito divertido, mas você vai viver, vai sobreviver. E sabe, Deus fará coisas especiais para você. Deus, se você fizer esse compromisso, Deus fará as coisas acontecerem para você e então não reclame disso, não diga, oh, isso é tão difícil, está demorando tanto. Não, o melhor que você pode dizer é, quer saber? Não usei a sabedoria, eu entrei nessa situação, mas com a ajuda de Deus, eu vou sair dela e Ele vai mostrar-me o que fazer e me dará a graça de fazê-lo. E eu acredito que Deus vai me dar o que eu preciso ao longo de todo o caminho, incluindo qualquer encorajamento que eu precise. E Deus é mais do que capaz de prover algumas pequenas coisas para mim aqui e ali para evitar que eu fique tão desencorajado. Eu acho que você verá alguns milagres acontecerem em sua vida que vão surpreendê-lo realmente. Então nós temos sempre que amar a Deus, amar a palavra, mais do que amamos o mundo e mais do que amamos o dinheiro. Não ame o mundo nem as coisas que estão nele, aproveite, mas não se apaixone por elas. Eu sempre digo que não devemos nos apegar a nada. Nós precisamos perceber que nós não somos donos, somos administradores. E para lhe dizer a verdade, não possuímos nada. Tudo que nós temos estamos administrando para Deus. Somos administradores do que Deus deu a nós. E precisamos lidar bem com isso. A boa notícia é que não temos que amar as coisas. Podemos amar a Deus, sabe? Ele diz, tudo o que está no mundo está passando. Verso 17, e o mundo passa com as suas concupiscências, e vão com ele os desejos proibidos e a cobiça, a luxúria e a paixão.
Mas aquele que faz a vontade de Deus e realiza seus propósitos na vida, esse vive e permanece para sempre. Deixe-me terminar dizendo, eu peço a você que tome cuidado com o desperdício. Sabe, um dos meus filhos me provoca porque não consigo jogar comida fora. Eu não gosto de desperdiçar. Eu conheci um certo homem. Eu ouvi essa história e eu gosto dela. Sobrou comida no restaurante e ele pediu para embalar e alguém com ele disse, por que está levando com você? Estamos voltando para um quarto de hotel? Ele disse, nunca se sabe, eu posso encontrar algum mendigo que está com fome. Bem, ele não foi muito longe e então viu um mendigo e perguntou-lhe se ele gostaria de ter a comida que havia sobrado. Então, o que quer que você queira fazer com isso, pode fazer, mas só estou dizendo que devemos respeitar o dinheiro se esperamos ter dinheiro. E uma das coisas que nós não devemos fazer é desperdiçar coisas. Tenha certeza de não estar adquirindo coisas que você nem quer e acaba despejando na pia, sabe? Eu realmente não queria isso para começar. E sabe, se você comprar alguma coisa para vestir e acabar não sendo que realmente gosta ou não vai realmente usar, ou você usa uma vez e não gosta, não deixe pendurado no armário por 2 anos até decidir o que você vai fazer. Passe para uma outra pessoa. Faça isso e você estará investindo. Senão você acaba perdendo. E é hora de sermos mais responsáveis no que concerne ao nosso dinheiro. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou tão feliz por você estar conosco hoje e feliz por ter esse público aqui conosco. Eu tenho algumas pessoas para conversar aqui no estúdio, além de falar com todas essas pessoas lindas, maravilhosas, bonitas, incríveis que estão assistindo o nosso programa hoje. E sabe, você é realmente incrível. Deus criou você com as suas próprias mãos e Ele tem um plano realmente muito bom para a sua vida. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo talvez estejam passando por coisas difíceis em suas vidas, mas eu quero que você saiba que nunca pense que ninguém se preocupa com você, porque Deus se preocupa com você. Ele vê você, Ele sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida e eu posso garantir que Ele planejou a sua libertação. Tudo que você tem que fazer é ouvi-lo e saber exatamente que Ele te ama, que se preocupa com você, que seus pecados são perdoados e o que quer que esteja te aprisionando, o que quer que tenha mantido você em algum tipo de prisão emocional, ou prisão mental, ou prisão financeira, Deus tem um caminho para a sua saída. Hoje eu quero falar com você sobre dinheiro. Sabia que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno? Eu acho isso muito interessante. Em mais da metade das parábolas, Jesus fala sobre o dinheiro. Então, o dinheiro não é algo ruim de se falar a respeito. De fato, eu penso que se falássemos sobre isso de maneira correta, um pouco mais do que nós falamos, as pessoas teriam menos problemas com ele. Eu quero que pensemos sobre todas as coisas que ele faz e todas as coisas que ele causa. Ele compra coisas, para consegui-lo as pessoas roubam, elas mentem, elas maltratam outras pessoas, algumas pessoas até matarão para obtê-lo. As pessoas cometem todos os tipos de crimes para obtê-lo, divórcios são causados por causa dele. Para obter mais, as pessoas às vezes não prestam atenção suficiente aos seus filhos. Eu não acho que ele seja tão importante quando nós o consideramos. Sabemos que precisamos do dinheiro, é o que usamos hoje no mundo para obter as coisas que nós precisamos, sabe? Mas eu acho que nós temos que entender melhor a diferença entre necessidades e nossos desejos. Não é que nós não devemos ter todas as coisas que nós queremos ter, mas para ser sincera, ninguém precisa ter tudo aquilo que quer. E a busca pelo materialismo e por coisas está realmente destruindo nossa sociedade. A ganância pode destruir uma família, pode destruir uma pessoa, pode destruir toda uma sociedade. E o que realmente é ganância? A ganância não é mais do que dizer, não importa o que eu tenha, não estarei satisfeito com isso por muito tempo. E então eu acho que eu tenho que ter mais. Eu acredito que a ganância é um espírito maligno que vem contra cada um de nós. Eu experimentei a ganância na minha vida também e aprendi que a maneira de lutar contra a ganância é com a generosidade. E eu realmente falo sério. Você pode lutar contra a ganância, você pode evitar a ganância em sua vida sendo generoso de propósito. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais a Bíblia nos diz que devemos devolver o dízimo de tudo aquilo que nós ganhamos na casa de Deus, que então deve ser usado para ajudar as pessoas. Então, se de fato estamos dando uma parte de tudo que vem para nós para ajudar outras pessoas, isto vai nos afastar da nossa própria mente, sabe?
Não há nada pior do que só viver uma vida egoísta e egocêntrica, totalmente absorvida. O que posso fazer, o que posso obter, e eu quero mais disso. E então ter que ter algo só porque alguém que você conhece tem e talvez eles possam pagar e você não pode pagar, mas você encontra uma maneira manipuladora de obter só para que possa sentir que está tão bem quanto eles estão. E é realmente muito tolo se você agir desse jeito, sabe? A importância que colocamos nas coisas. Sabe, a Bíblia diz que cada coisa que nós compramos, cada pequenina coisa que nós adquirimos, já está em total processo de decadência. Então, quando você pensa sobre isso, aquele carro que você comprou já está em processo de decadência. A casa que você compra já está em processo de decadência. E se você não pensa assim, basta ir ao ferro velho aí na sua cidade e perceber que o que agora é uma pilha de lixo, em algum momento foi o sonho de alguém. E não tem como dizer o preço que eles podem ter pago em família, nos relacionamentos, em danos à sua saúde, em muitas outras coisas, a fim de obter essa coisa que agora está jogada em algum ferro velho. E não tem nenhum valor para eles. Agora, obviamente, não estou dizendo que não devemos ter coisas boas. Eu acredito que Deus quer nos dar coisas boas. Mas eu vejo que há uma direção muito clara na palavra de Deus, no Salmo 37, verso 4, que diz que se nos deleitarmos no Senhor, Ele concederá a nós os desejos do nosso coração. E o bom de Deus é que nós podemos confiar nele para nos dar o que é seguro para nós. A carne luta contra a sabedoria. Nós temos sabedoria em nós, de Deus, e nós temos que aprender como ser liderados pelo Espírito. Portanto, não podemos deixar a carne dominar e precisamos perceber que isso acontecerá se nós não a enfrentarmos. Portanto, é bom confiar em Deus para nos dar o que é seguro para nós. Eu oro o tempo todo, Deus, eu quero que você me dê qualquer coisa que você queira me dar, mas se eu pedir uma coisa e não for certo para mim, então eu estou pedindo agora para você não dar a mim. Agora, para aqueles que estão assistindo pela TV, você pode começar assim, é uma forma ousada de oração e não, Deus, eu quero isso, eu tenho que ter isso, eu preciso disso, eu não posso ser feliz sem isso, Deus, eu não sei o que vou fazer se você não me der isso. Mas, Deus, eu gostaria de ter isso, eu estou pedindo a você, porque a Bíblia diz que você pode pedir a Deus qualquer coisa. Peça qualquer coisa. Você não tem porque você não pede. Mas a boa notícia sobre isso é que se você realmente confia em Deus e permanece nele, pode confiar que mesmo se você pedir algo que não é certo para você ou é o momento errado, você pode confiar que Deus não dará para você. E isso realmente não significa um não, sabe? É apenas eu tenho algo melhor para você e você não sabe como pedir isso ainda. E realmente é algo maravilhoso você não ansiar por bens e desfrutar o que você tem e não ansiar por bens até o ponto em que você não pode ser feliz sem eles. Então, eu quero falar sobre ficar livre das dívidas e eu sei que muitas pessoas provavelmente nem sequer têm em sua mente que isso talvez seja possível para você. Mas eu quero que você nunca pare de acreditar em milagres. E o milagre nem sempre significa que não há nada para você fazer. Significa que Deus fará tudo o que você não puder fazer, mas Ele vai pedir que você faça o que puder fazer. Você pode dizer, bem, eu não posso fazer isso e aquilo, eu não posso dar isso nem aquilo, mas o que você pode dar? O que você pode fazer? Se começarmos a fazer o que podemos e fizermos para honrar e glorificar a Deus, então agora podemos orar, Deus, eu preciso de um milagre seu, mas Deus não nos dará um milagre enquanto estamos deitados no sofá comendo rosquinhas e vendo novela o dia inteiro. Por exemplo, se você está endividado e quer sair, isso significa que precisa de um trabalho? Talvez um de meio ou talvez 2 trabalhos por um período de tempo. Isso significa que você não vai poder comprar tudo o que quer e você pode ter que cortar todos os cartões de crédito. Acho que algumas pessoas precisam de cirurgia plástica de uma maneira diferente do que pensamos. Elas precisam pegar uma tesoura e cortar todos esses pequenos cartões de plástico que são carregados ao máximo e estão pagando todos os tipos de taxas e pagando por coisas que elas nem conseguem encontrar em sua casa se forem procurar por elas. E então nós somos realmente viciados em coisas. E não devemos ser assim. Vamos confiar em Deus para nos dar o que precisamos. James Dobson diz que conseguiu uma ótima revelação ao jogar o jogo do tabuleiro Monopólio. Ele estava jogando de forma muito agressiva, pegando casas, transformando-as em hotéis, pegando tudo aquilo que as pessoas tinham, colocando-os fora do jogo. Rapidamente todos perderam tudo que eles tinham e agora tudo era dele. Não é esse o nosso objetivo na vida? Quando ele começou a guardar o jogo, ele tinha começado a colocar as peças de volta na caixa. Quando de repente ele percebeu algo, quando nossas vidas terminam, tudo o que ganhamos simplesmente voltará para uma caixa. E uma outra pessoa vai vir e vai começar tudo de novo. Por que não passar sua vida fazendo alguma coisa que seja durável? Amém?
Agora, sabe, infelizmente, uma grande maioria das pessoas, qualquer pessoa que não conheça a palavra de Deus, nem sequer tem a ideia do que eu estou falando agora. Elas pensam que todo o propósito na vida é ver o quanto você pode conseguir e pisar em cima de quem você precisa pisar para obtê-lo, e precisamos ter certeza de que nós não somos assim na igreja. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é mau, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Podemos aproveitar o dinheiro, mas não devemos amar o nosso dinheiro a ponto de amá-lo mais do que amamos as pessoas. Todos nós conhecemos pessoas que, para conseguir dinheiro, maltratam pessoas. Eu acho que nós precisamos usar o dinheiro para abençoar as pessoas, não usar as pessoas para ganhar dinheiro. Vou dizer novamente. Eu acho que nós precisamos usar o dinheiro para abençoar as pessoas, não usar as pessoas para ganhar dinheiro. Eu não acredito que Deus colocaria qualquer coisa nas mãos de uma pessoa que causaria tanto tormento quanto o dinheiro já causou ao nosso mundo, se ele não pretendesse que ele fosse uma bênção. 2 livros que eu recomendo para pesquisa. O Dinheiro Entrou em Minha Casa Outro Dia, por Robert Katz, e Paz Financeira, de Dave Ramsey. Eu tive esses 2 homens no meu programa de TV e eles têm planos detalhados sobre o que você pode fazer para sair da dívida, e isso vai funcionar para quem usar realmente esses planos. Inclusive, nós temos gente trabalhando aqui mesmo que leu esse material, e eu sei de um caso em que as pessoas estavam profundamente endividadas e tiveram problemas com isso toda a vida, e agora estão fora das dívidas, e isso é tão libertador. A maioria das pessoas, se elas têm um aumento, antes de terem esse dinheiro extra em seu primeiro salário, elas vão encontrar algo para comprar. Ah, agora a gente já pode ter isso. Agora nós vamos ter aquilo. E então elas já estão fazendo pagando por alguma coisa, antes mesmo de ter o dinheiro. Bem, por que não dizer, bem, eu vou conseguir um aumento este ano, então eu vou pegar esse dinheiro extra e pagar esta conta, em vez de comprar uma outra coisa? Bem, então eu não vou lucrar nada com isso? Bem, sim, você vai, mais adiante, ficará livre das dívidas. E veja, o problema é que nós queremos gratificação instantânea, sabe? Nós realmente queremos tudo tipo, eu quero me sentir bem agora mesmo. Mas, e mais tarde? Nenhuma disciplina, para o presente, parece alegre. No entanto, mais tarde... Alguém pode se animar com mais tarde? No entanto, mais tarde ela produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que foram treinados por ela. Escritura, Hebreus capítulo 12. A disciplina não parece ser boa agora? Antes de chegar hoje, eu tive meu treino na academia e foi um dia de malhar as pernas. Eu posso te dizer que não foi divertido. Amanhã, por volta das 3 da tarde, eu vou estar dolorida, com certeza. Mas eu digo, quando eu pegar aquele jeans que eu comprei e me sentir confortável nele, eu vou ficar feliz. E então, nós temos que parar de ser imediatamente satisfeitos. Quando você for às compras, não vá comprar coisas emocionalmente. Lembro-me de uma experiência que eu tive, eu nunca vou esquecer essa. Eu tinha economizado algum dinheiro. Não sei quanto, talvez uns $200. Eu guardei por um longo tempo aquele dinheiro. E então, eu realmente queria e precisava de um relógio novo. E então, nós fomos fazer compras, nós entramos em uma joalheria e eles tinham aquele lindo relógio lá. E como sempre o vendedor disse, está à venda somente hoje, sai do varejo às 5 horas, a loja fecha em 2 horas, ele fica lindo em você. E houve toda essa pressão para eu comprar naquela hora. E sabe, uma das coisas que eu descobri, eu não sei o que é que eles fazem com as luzes das lojas, mas eu posso garantir que as coisas ficam melhores nas lojas do que quando chegamos em casa. Eu compro lá na loja, depois vou para casa com aquilo e, bem, não parece tão bom quanto eu pensei. Qual será o problema, hein? Tem algo a ver com o tipo de luzes que eles têm lá. Então é melhor você levar a mercadoria para algum lugar sob a luz natural, antes de levá-la para sua casa. Mas afinal era tão bonito e quase eu comprei. Ia custar todo o meu dinheiro. E então eu disse, quer saber? Porque naquela época eu já estava começando a aprender um pouco com Deus sobre como esperar e como andar com sabedoria. E eu disse, eu vou andar por aí no shopping por mais um tempo e se eu quiser, eu volto aqui antes da loja fechar. Bem, sabe, isso é só hoje, você só pode comprá-lo agora. Eu disse, eu vou voltar se eu quiser. Não seja convencido a fazer o que você não quer fazer. Não seja convencido a fazer o que você não quer fazer. Não siga suas emoções, siga a liderança do Espírito Santo. Então, eu dei uma volta e
Sabe, é incrível quando você se afasta da aparência de algo, como a sua atitude em relação a isso começa a mudar. Enquanto eu caminhava pelo shopping, eu vi um vestido na vitrine. Na verdade, era um terninho. Ah, eu amei! Oh, meu Deus! Ele tinha a coisa certa na cintura. Eu gosto desses ternos que se encaixam na cintura e naquela época eles tinham pequenos babados aqui. Oh, era tão fofo! E então meu marido não ajudou. Ele disse, oh, isso vai ficar tão bem em você. Devia experimentá-lo. Então, eu disse, bem, se eu comprar isso, não conseguirei comprar o relógio. Ele disse, bem, apenas experimente. Então, experimentei e com certeza ficou absolutamente incrível em mim. Agora eu tinha um problema, eu vou ficar com o terninho ou pegar o relógio? Então, novamente eu disse, eu vou andar pelo shopping e volto depois e te falo. E honestamente, estou dizendo a verdade. Enquanto eu estava andando pelo shopping dizendo, Deus, o que devo fazer? Qual dos dois eu devo levar? Meu Deus, qual dos dois? O que veio ao meu coração foi que mais do que eu queria aquele relógio e mais do que eu queria aquela roupa, eu queria ficar com meu dinheiro para que eu tivesse a liberdade de ir almoçar se eu quisesse e levar um amigo para almoçar comigo. Os pensamentos de ter esses $200 que eu poderia gastar em pequenas partes ao longo de um período de tempo eram muito mais agradáveis para mim do que comprar qualquer uma dessas coisas e depois ficar sem dinheiro algum. Então, eu obedeci a Deus, não comprei nenhum, e então eis que meu marido chegou em casa algumas semanas depois, com um terninho. Então, veja, se nós esperamos em Deus, Deus vai fazer por nós o que nós não faríamos por nós mesmos ou o que não devíamos fazer. Então, a Bíblia diz em Provérbios 27:23, seja diligente para conhecer o estado de suas ovelhas e olhe para os seus rebanhos. Bem, obviamente a maioria de vocês não tem ovelhas ou rebanhos. O que ele está dizendo? Se você tem um campo cheio de ovelhas lá fora, saiba quantas estão lá. Se você tem um campo cheio de vacas lá fora, você tem que saber quantas tem. Bem, você sabe quanto dinheiro você realmente tem? Você deve saber quanto você tem, quanto você poderia transformar em dinheiro imediatamente se você precisasse. Quais os objetos que você tem que são agradáveis e preciosos para você, mas talvez não pudessem ser vendidos se você quisesse. Quero dizer, eu já tive essa experiência. Eu fui convencida a investir em coisas que as pessoas diziam assim, oh, cara, isso aqui vale tanto, mas eu vou te vender por isso e por isso. Eu me lembro de comprar uma antiguidade uma vez. Era uma grande peça decorativa da era vitoriana e eu achei tão bonita. Era um quadro com um grande cavalo e carruagem, e tinha o nome de alguém nele, parecia ser de um cara muito famoso, e só há poucos desses no mundo, e... Cara, você pode aproveitar isso, então quando você estiver pronto para vendê-lo, vai valer um tantão, sabe? Bem, o tempo passou e eu fiquei cansada desse tipo de arte, não queria mais, e eu pensei, agora eu vou ganhar dinheiro? Bem, o problema é que ninguém queria aquilo. E então, não importa o que você tenha, que você acha que vale alguma coisa, se ninguém quiser... Aconteceu isso com um pintor. Diziam que ele era um pintor muito popular. Sabe, eu não estava investindo muito dinheiro nesses quadros, mas talvez $200, $300. As pessoas diziam, cara, dentro de 20 anos essas pinturas valerão $3.000 a $4.000. Talvez 60 ou 70 mil dólares. Bem, aqui novamente eu tinha um monte dessas coisas e então o cara não era tão famoso e ninguém sabia quem ele era e agora eu mal conseguia doá-los. E então, nós vamos ter que perceber o que realmente é um bem que pode ser transformado em dinheiro e o que realmente é algo que você possui, mas que realmente isso não vale coisa alguma. Saiba exatamente o que você tem e saiba exatamente o que você deve. Anote o quanto você ganha, anote o quanto você deve e não exclua coisa alguma. E não fique adicionando do lado eu devo, enquanto o lado eu ganho não está ficando grande também. Conheça o estado de seus rebanhos. Você realmente possui alguma coisa ou essa coisa possui você? Não vamos ser o que as pessoas chamam carinhosamente de consumidor louco. Tendo que ter coisas. Deixe-me ler uma pequena história. Ela foi escrita por Adeline Hawes, H-A-W-S. É chamada de O Galo e a Galinha. Diz o pequeno galo vermelho. Acredite em mim, as coisas estão difíceis. As minhocas estão ficando mais escassas e eu não consigo achar o suficiente. O que foi feito de todas aquelas gordinhas? E isso é um mistério para mim. Havia milhares delas na época da chuva, mas agora onde elas podem estar? Então, esse é uma pessoa que quer se sentar e ter tudo e não fazer muita coisa. Mas a velha galinha preta que o ouviu não resmungou ou se queixou, porque ela tinha passado por muitas épocas de seca na vida e ela viveu muitas épocas de chuva também. Ela escolheu uma área nova e não escavada, onde o chão era duro e firme.
Eu devo ir até as minhocas, ela disse, porque as minhocas não virão até mim. Enquanto isso, o galo passava os seus dias no hábito vão da época em que minhocas gordas e rechonchudas passavam aos bandos nos dias chuvosos. Ao anoitecer, quando ele estava com fome e resmungava em um lamento cruel. Estou com tanta fome que mal posso suportar. As condições estão difíceis demais. Mas a velha galinha preta saltou para o puleiro, fechou os olhos para dormir e murmurou em um tom sonolento: Jovenzinho, ouça isso e chore. Eu estou cheia de minhocas e feliz por ter comido como um porco. As minhocas estavam lá como sempre, mas, cara, eu tive que cavar. Sabe, a verdade é que você pode sentar e sentir pena de si mesmo porque você está com dívidas e você pode dizer, ai de mim, eu tenho todas essas contas, eu sou infeliz porque eu tenho todas essas dívidas e não sou pago bastante, minha esposa gasta demais, meu marido gasta demais, meu filho desperdiça tudo e é culpa de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo. Ou você pode levar a sério. Você pode ir, como eu sempre digo, ter uma reunião com você mesmo. Nós estamos sempre fazendo compromissos, mas às vezes não reservamos tempo para marcar uma reunião conosco. E apenas sentar e dizer o que eu realmente estou fazendo. Com quantas coisas eu estou endividado, que na verdade elas não me fazem nenhum bem. Ei, todos nós gostamos de algo de vez em quando. Todos gostamos de algo bonito, ou sabe, os caras gostam de algo viril, algo do tipo uma bola de golfe, uma nova coisa para jogar, saltar, ou, sabe, uma nova ferramenta, um novo martelo, o que quer que seja. E acredito que Deus nos dá o desejo do nosso coração. Eu descobri na minha vida que Deus irá manter as pessoas encorajadas se elas forem fiéis ao pouco que elas têm. Aí então Deus vai dar a elas milagrosamente as outras coisas de que precisam. Eu posso dizer que é muito mais divertido confiar em Deus e observar Deus prover para você de forma sobrenatural. E se você realmente precisa de algo, ou algo que você nem precisa, algo que você realmente gostaria de ter, mas você está se recusando a sair e fazer dívidas para isso, e de repente alguém com quem você trabalha, então entra e diz, quer saber? Eu senti como se Deus quisesse que eu lhe desse isso. Bem, cara, você fica tão animado. Quer saber? Isso é muito mais divertido do que sair, comprar e pagar com cartão de crédito, ficar pagando pelos próximos 6 meses, sentindo-se meio doente por dentro, porque sabe que você não fez a coisa certa. Agora, ouça o que eu vou dizer. Se nós parássemos de nos endividar para comprar coisas para nós mesmos, pelas quais nós podemos esperar, nós veríamos muito mais milagres de Deus. Ele quer fazer muito mais por nós do que nós deixamos Ele fazer. Mas se conseguirmos do jeito errado, perdemos a oportunidade de ter das mãos de Deus do jeito certo. Amém? Alguém pode dar a Deus um grande louvor por isso? Agora, eu amo 1 João 2,15 até o 17. Vamos ouvir isso aqui. Não amem o mundo, nem amem as coisas que estão no mundo. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora eu sei que é forte. Não diz aqui que as pessoas não amam a Deus, mas está dizendo que, de acordo com a Bíblia, você pode servir a Deus ou ao dinheiro, mas não os dois. O que temos que fazer é servir a Deus com o nosso dinheiro. E quanto mais o servimos com o nosso dinheiro, isso significa colocar Deus antes do nosso dinheiro, mais nós vamos ter. Meu marido tem uma pequena fórmula realmente muito simples que ele usa e, sabe, eu não sei quantos de vocês sabem disso, quantos de vocês mesmo aqui sabem, mas nosso ministério, o Ministério Joyce Meyer, não tem dívidas. Então, o dinheiro que você dá pode realmente ajudar as pessoas. Ele não é para pagar dívidas que nós temos. Tudo que temos é pago, incluindo o edifício em que nós estamos. E isso é um crédito para Deus, mas em grande parte é também para o meu marido, pela sua paciência, sabedoria, em recusar-se a comprar coisas para as quais nós não temos dinheiro. E Dave, ele sempre teve esse pequeno padrão que ele segue, que é poupe algum, gaste algum, doe algum. Ele diz que se você pegar o que você tem, seus meios, ele os chama de nossas fronteiras, e do que você tem, doar algum, poupar algum, e gastar algum é importante, sabe? Talvez você não possa gastar agora se você tiver dívidas e quer sair delas e pode ter que viver assim por um tempo, sabe? E isso não será muito divertido, mas você vai viver, vai sobreviver. E sabe, Deus fará coisas especiais para você. Deus, se você fizer esse compromisso, Deus fará as coisas acontecerem para você e
Então não reclame disso, não diga, oh, isso é tão difícil, está demorando tanto. Não, o melhor que você pode dizer é, quer saber? Não usei a sabedoria, eu entrei nessa situação, mas com a ajuda de Deus, eu vou sair dela e Ele vai mostrar-me o que fazer e me dará a graça de fazê-lo. E eu acredito que Deus vai me dar o que eu preciso ao longo de todo o caminho, incluindo qualquer encorajamento que eu precise. E Deus é mais do que capaz de prover algumas pequenas coisas para mim aqui e ali para evitar que eu fique tão desencorajado. Eu acho que você verá alguns milagres acontecerem em sua vida que vão surpreendê-lo realmente. Então nós temos sempre que amar a Deus, amar a palavra, mais do que amamos o mundo e mais do que amamos o dinheiro. Não ame o mundo nem as coisas que estão nele, aproveite, mas não se apaixone por elas. Eu sempre digo que não devemos nos apegar a nada. Nós precisamos perceber que nós não somos donos, somos administradores. E para lhe dizer a verdade, não possuímos nada. Tudo que nós temos estamos administrando para Deus. Somos administradores do que Deus deu a nós. E precisamos lidar bem com isso. A boa notícia é que não temos que amar as coisas. Podemos amar a Deus, sabe? Ele diz, tudo o que está no mundo está passando. Verso 17, e o mundo passa com as suas concupiscências. E vão com ele os desejos proibidos e a cobiça, a luxúria e a paixão. Mas aquele que faz a vontade de Deus e realiza seus propósitos na vida, esse vive e permanece para sempre. Deixe-me terminar dizendo, eu peço a você que tome cuidado com o desperdício. Sabe, um dos meus filhos me provoca porque não consigo jogar comida fora. Eu não gosto de desperdiçar. Eu conheci um certo homem, eu ouvi essa história e eu gosto dela. Sobrou comida no restaurante e ele pediu para embalar e alguém com ele disse, por que está levando com você? Estamos voltando para um quarto de hotel? Ele disse, nunca se sabe, eu posso encontrar algum mendigo que está com fome. Bem, ele não foi muito longe e então viu um mendigo e perguntou-lhe se ele gostaria de ter a comida que havia sobrado. Então, o que quer que você queira fazer com isso, pode fazer, mas só estou dizendo que devemos respeitar o dinheiro se esperamos ter dinheiro. E uma das coisas que nós não devemos fazer é desperdiçar coisas. Tenha certeza de não estar adquirindo coisas que você nem quer e acaba despejando na pia, sabe? Eu realmente não queria isso para começar. E sabe, se você quiser, se você comprar alguma coisa para vestir e acabar não sendo que realmente gosta ou não vai realmente usar, ou você usa uma vez e não gosta, não deixe pendurado no armário por 2 anos até decidir o que você vai fazer. Passe para uma outra pessoa. Faça isso e você estará investindo. Senão você acaba perdendo. E é hora de sermos mais responsáveis no que concerne ao nosso dinheiro.
Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou tão feliz por você estar conosco hoje e feliz por ter esse público aqui conosco. Eu tenho algumas pessoas para conversar aqui no estúdio, além de falar com todas essas pessoas lindas, maravilhosas, bonitas, incríveis que estão assistindo o nosso programa hoje. E sabe, você é realmente incrível. Deus criou você com as suas próprias mãos e Ele tem um plano realmente muito bom para a sua vida. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo talvez estejam passando por coisas difíceis em suas vidas, mas eu quero que você saiba que nunca pense que ninguém se preocupa com você, porque Deus se preocupa com você. Ele vê você, ele sabe exatamente o que está acontecendo em sua vida e eu posso garantir que ele planejou a sua libertação. Tudo que você tem que fazer é ouvi-lo e saber exatamente que ele te ama, que se preocupa com você, que seus pecados são perdoados e o que quer que esteja te aprisionando, o que quer que tenha mantido você em algum tipo de prisão emocional, ou prisão mental, ou prisão financeira, Deus tem um caminho para a sua saída. Hoje eu quero falar com você sobre dinheiro. Sabia que Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu e o inferno? Eu acho isso muito interessante. Em mais da metade das parábolas, Jesus fala sobre o dinheiro.